Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Alisson Lima e neste vídeo eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre suporte básico de vida. E falando sobre suporte básico de vida, eu queria falar com vocês sobre avaliação inicial, compressões cardíacas e também sobre ventilações. Vamos lá? Vamos dar início pela avaliação inicial, onde é feito o início de tudo. Vamos lá? Primeira coisa, devemos checar a segurança do local. Sempre que chegarmos no local, devemos nos certificar de que esse local está seguro. Esse local tem que estar seguro para mim, para os meus companheiros e também para todos os curiosos que estão ao redor, certo? Me certifiquei de que o local está seguro, a partir daí vou adiante e posso pular para o segundo passo, que é a responsividade da vítima. No segundo passo, iremos nos ajoelhar ao lado da vítima, já nos certificamos de que aquele local está seguro e aí iremos nos posicionar ao lado da vítima e tocar em seus ombros. Senhor, Senhor, você pode me ouvir? Se a vítima não responde, sinal de inconsciência. Vítima com sinal de inconsciência, podemos pular para o terceiro passo. O terceiro passo e o quarto passo, eles podem serem alternados ao depender da cena, ao depender do local, ao depender de várias coisas em que esteja acontecendo naquele momento. Mas, por protocolo, no terceiro lugar, iremos fazer o pedido de ajuda. E esse pedido de ajuda é muito importante, onde você não vai só pedir, você vai ordenar que aquela pessoa vá buscar ajuda. E pedindo de forma adequada. Porque se eu chegar para alguém que esteja lá, algum curioso, alguém que esteja ao redor, e eu diga, ei, você, vá buscar ajuda, aquela pessoa pode sair, pode perder tempo e voltar com a ajuda errada. E isso acontece muito, então devemos pedir ajuda corretamente, distribuindo funções. Ei, você, ligue para 192. Ei, você, vá buscar um DEA. É assim que se faz, porque a partir do momento em que a gente fala para aquela pessoa que ela faça determinada função, ela vai sair sabendo o que ela já vai fazer. Ela já vai sair sabendo que tem que ligar para o SAMU. A outra vai sair sabendo que tem que encontrar um DEA. Beleza? E no quarto passo, devemos checar respiração mais pulso. Tem uma observação no pulso aqui, porque se você é um profissional de saúde capacitado para checar pulso, então você vai checar pulso. Se você é um leigo e não tem essa experiência de checar o pulso, então você vai apenas checar a respiração dessa vítima. Chequei pulso, chequei respiração, paciente não tem pulso, não respira, paciente em parada cardiorrespiratória. Se você é leigo, checou respiração, paciente não respira, não tem elevação torácica, então para você esse paciente já é uma vítima de parada cardiorrespiratória. Beleza? Agora vamos falar sobre compressões cardíacas. Se você já fez toda a avaliação inicial, você já conseguiu identificar se aquela vítima está em parada cardiorrespiratória ou não. Então, se identificamos que aquela vítima está em uma parada cardiorrespiratória, então devemos imediatamente começar as compressões cardíacas. E para fazermos essas compressões cardíacas, eu vou trazer aqui para vocês algumas observaçõezinhas que são muito importantes na hora de fazer essas compressões, que são a profundidade, a frequência e o posicionamento. Isso é muito importante na hora de fazermos uma compressão cardíaca. A profundidade, lembrando que estamos falando aqui de vítimas adultas. Então, a profundidade que devemos comprimir esse tórax é em uma profundidade de 5 a 6 centímetros. Não menos que 5, não mais do que 6. Porque se eu comprimir menos que 5 centímetros, pode não ser uma compressão eficaz.
E se eu comprimir mais do que 6 centímetros, eu posso causar uma lesão nessa vítima. A frequência. Quando falamos de frequência, falamos também de velocidade. Ou seja, sempre que eu falar em frequência aqui, tratem como velocidade. Então, devemos fazer numa frequência de 100 a 120 vezes por minuto. Ou seja, se em 1 minuto eu fizer 100 compressões, comprimi correto. Se em 1 minuto eu fiz 120 compressões, eu também comprimi correto. O que eu não posso é fazer menos de 100 compressões, pois não vai estar sendo eficaz, e não posso fazer mais de 120 por minuto, porque estarei fazendo muito rápido, não estarei dando tempo de ter o retorno do tórax para que esse ventrículo se encha de sangue e possa ser bombeado na próxima contração, beleza? Então, por isso que é importante treinarmos e fazer sempre nessa frequência, entre 100 a 120 vezes por minuto, beleza? Vamos falar agora sobre o posicionamento. Isso também é muito importante. Devemos saber como fazer esse posicionamento das mãos, cotovelos, ombros e tem uma observaçãozinha aqui que é o retorno do tórax. Esse é o posicionamento correto, né? As nossas mãos, elas devem ser, você deve vir com a outra por trás, entrelaçar os dedos, puxar um pouco, expondo o calcanhar da mão, ou seja, a região hipotenar, que é aonde vai pegar no meio do externo da vítima e ter o contato direto nessas compressões. Nossos cotovelos, eles devem estar travados. Você não pode flexionar o cotovelo na hora das compressões. E os ombros, eles devem estar numa altura de 90 graus, como vocês podem ver nessa imagem. As mãos entrelaçadas no meio do tórax do paciente, os cotovelos travados e o ombro na altura de 90 graus. E tem aquela observação que eu falei um pouco antes, que é o retorno do tórax. Quando comprimirmos, devemos relaxar para que esse tórax volte ao seu lugar de origem. Então, é por isso que é importante não comprimirmos mais de 120 por minuto, porque podemos fazer essas compressões muito rápidas e não ter tempo de o coração voltar a se encher de sangue para que seja bombeado na próxima contração. Beleza? Falando sobre ventilações, existem 3 formas de fazermos ventilações, que é o boca a boca, o pocket mask e o dispositivo AMBU, que é o dispositivo bolsa, válvula, máscara. AMBU, como é chamado, é por conta da sua marca, mas o nome correto é bolsa, válvula, máscara. Beleza? No boca a boca, ofertamos 17% de oxigênio nesse paciente. Quando fazemos o pocket mask, também ofertamos 17% de oxigênio nesse paciente. Quando utilizamos o AMBU, estamos oferecendo um pouco mais, 21% de oxigênio nesse paciente. E se esse AMBU estiver acoplado a uma fonte de O2, podemos oferecer muito mais oxigênio para ele, chegando até 90, 90 e poucos por cento de oxigênio nesse paciente. O boca a boca, como sabemos, né, devemos pinçar o nariz e com a nossa boca, no formato de peixe, iremos insuflar, fazendo essas ventilações na vítima. O pocket mask, né, onde utilizamos a máscara e a válvula, é uma válvula de proteção, onde você insufla, mas o ar não volta para você, nem o ar, nem alguma secreção que aquele paciente vem expelir não vai retornar para você. E o AMBU, que é o dispositivo bolsa, válvula, máscara, onde devemos nos posicionar à frente da cabeça desta vítima e com uma mão devemos acoplar a máscara e com a outra podemos fazer as insuflações. Lembrando que o AMBU, quando ele está acoplado a uma fonte de oxigênio, podemos ofertar até
90% de oxigênio nesse paciente. Então, é muito importante as ventilações e quando juntamos ventilações com compressões, é importante saber que no adulto fazemos 30 compressões para 2 ventilações, ou seja, vou comprimir 30 vezes o tórax daquele paciente e em seguida vou fazer 2 ventilações e por aí vai, 30 compressões, 2 ventilações, 30 para 2, sempre, ok?